Bom dia, e hoje a nossa leitura é São Lucas, capítulo 23. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus diante de Pilatos. Levantou-se a sessão e conduziram Jesus diante de Pilatos e puseram a acusá-lo. Temos encontrado este homem citando o povo à revolta, proibindo pagar imposto ao imperador e dizendo-se Messias e rei. Pilatos perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Sim. Declarou Pilato aos príncipes dos sacerdotes e ao povo: Eu não acho neste homem culpa alguma. Mas eles insistiam fortemente. Ele revoluciona o povo, ensinando por toda a Judéia, a começar da Galiléia até aqui. A essas palavras, Pilatos perguntou se ele era galileu. E quando soube que era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, pois justamente naqueles dias se achava em Jerusalém. Jesus diante de Herodes. Herodes alegrou-se muito em ver Jesus, pois de longo tempo desejava vê-lo, por ter ouvido falar dele muitas coisas, e esperava presenciar algum milagre operado por ele. Dirigiu-lhe muitas perguntas, mas Jesus nada respondeu. Ali estavam os príncipes dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com violência. Herodes, com a sua guarda, tratou-o com desprezo, escarneceu dele, mandou revesti-lo de uma túnica branca e reenviou-o a Pilatos. Naquele mesmo dia, Pilatos e Herodes fizeram as pazes, pois antes eram inimigos um do outro. Condenado à morte. Pilatos convocou então os príncipes dos sacerdotes, os magistrados e o povo, e disse-lhes: Apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas interrogando-o eu diante de vós, não achei culpado de nenhum dos crimes que o acusais, nem tampouco Herodes, pois não o devolveu. Portanto, ele nada fez que mereça a morte, por isso eu o soltarei depois de o castigar. Acontecia que em cada festa ele era obrigado a soltar-lhes um preso. Todo o povo gritou a uma voz: A morte com este, e solte-nos Barrabás. Este homem fora lançado ao cárcere devido a uma revolta levantada na cidade por causa de homicídio. Pilatos, porém, querendo soltar Jesus, falou-lhes de novo, mas eles vociferavam: Crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, Pilatos ainda interveio: Mas que mal fez ele, então? Não achei nele nada que me mereça a morte. Irei, portanto, castigá-lo e depois o soltarei. Mas eles estavam reclamando em altas vozes que fosse crucificado, e os seus clamores recrudesciam. Pilatos pronunciou então a sentença que lhes satisfazia o desejo. Soltou-lhes aquele que eles reclamavam e que havia sido lançado ao cárcere por causa do homicídio e da revolta, e entregou Jesus à vontade deles. Caminho da cruz e morte de Cristo. Enquanto o conduziam, detiveram certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para que a carregasse atrás de Jesus. Seguiam uma grande multidão de povo e de mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Voltando-se para elas, Jesus disse: Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Pois virão dias em que se dirá: Felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se eles fazem isso ao lenho verde, que acontecerá ao seco? Eram conduzidos ao mesmo tempo 2 malfeitores para serem mortos com Jesus. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita e outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles dividiram as suas vestes e as sortearam. A multidão conservava-se lá e observava. Os príncipes dos sacerdotes escarneciam de Jesus, dizendo: Salvou a outros, que se salve a si mesmo próprio, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Do mesmo modo, zombavam dele os soldados. Aproximavam-se dele, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima de sua cabeça pendia essa inscrição: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores ali crucificados blasfemava contra ele:
Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro repreendeu: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres do mesmo suplício? Para nós isto é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes, mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Era quase a hora sexta, em toda a terra houve trevas até a hora nona. Escureceu-se o sol e o véu do templo rasgou-lhe pelo meio. Jesus deu então um grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Vendo o centurião o que acontecia, deu glória a Deus e disse: Na verdade, este homem era um justo. E toda a multidão dos que assistiam a esse espetáculo e viam o que passava voltou batendo no peito. Os amigos de Jesus, como também as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia, conservavam-se a certa distância e observavam essas coisas. Sepultura. Havia um homem por nome José, membro do conselho, homem reto e justo. Ele não havia concordado com a decisão dos outros, nem com os atos deles. Originário de Arimateia, cidade da Judéia, esperava ele o reino de Deus. Foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Ele desceu da cruz, envolveu-o em um pano de linho e colocou-o num sepulcro, escavado na rocha, onde ainda ninguém havia sido depositado. Era o dia da preparação e já ia principiar o sábado. As mulheres que tinham vindo com Jesus da Galiléia acompanharam José. Elas viram o túmulo e o modo como o corpo de Jesus ali fora depositado. Elas voltaram a preparar aromas e bálsamos. No dia de sábado, observaram o preceito do repouso. E aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe.